Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 28 de novembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de agosto de 1860 da revista e hoje nós vamos iniciar Conversas Familiares de Além Túmulo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Mita e a nossa querida Carla. Vamos então juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, para que possamos, amor amado, entrar no clima da obra Revista Espírita e tirar as lições da dedicação, da seriedade, da pesquisa, pautado nessa construção da terceira revelação. Nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estudo e te rogamos, Senhor, a tua bênção. Graças te damos. Vamos iniciar hoje o item Conversas Familiares de Além Túmulo, Thilorier, o Físico. Adrien Jean Pierre Thilorier nasceu em 16 de fevereiro de 1790 e desencarnou em 2 de dezembro de 1844, aos 74 anos. Foi um inventor francês que foi a primeira pessoa a produzir dióxido de carbono sólido, que é o gelo seco. E ele fez isso em 1829 e ganhou o prêmio Monthyon de 1.500 francos por essa invenção. Naquela época, vezes 5 dá 5, quase 6 mil. Thilorier ocupava-se ativamente na pesquisa de um motor destinado a substituir o vapor e pensou tê-lo encontrado no ácido carbônico que conseguira condensar. Na época, o vapor era considerado um meio de locomoção grosseiro e primitivo. A respeito, lê-se a seguinte notícia na crônica do Patry, de 22 de setembro de 1859. Então, ele já tinha desencarnado nesse ano. Já tinha ocorrido, o vapor já está a pleno vapor, movimentando as máquinas, porque no foi começo aperfeiçoado. foi aperfeiçoado. E ele, já estão revendo essa história do Thilorier. No jornal Patry. Diz o jornal: se Thilorier tivesse achado um motor de potência sem igual, ao lado do qual o vapor não passasse de mera puerilidade, infantilidade, teria ainda de regular a sua força. E 3 ou 4 vezes os ensaios que ele havia tentado lhe foram funestos. Ao explodir, os aparelhos o cobriram de numerosas feridas, provocando uma surdez quase completa no Marte da ciência. Entre mentes, julgou-se de bom alvitre reproduzir a experiência da condensação do ácido carbônio no Colégio de França. Por imprudência ou por um acaso funesto, o aparelho quebrou-se, explodiu, feriu gravemente várias pessoas, custou a vida a um auxiliar do professor e arrancou um dedo de Thilorier. Então, as experiências científicas dele eram bem desastrosas, arriscadas, né? Morreu um funcionário. E ele perdeu um dedo. E até a mensagem que eu estava lendo falava assim: onde você está hoje, agradeça os que passaram, né? O sacrifício de outros. Então a gente vê aqui, né? Para a gente ter tanto que a gente tem de
de internet, de luz, de eletricidade, quanto sacrifício, né? Não foi o dedo que ele lamentou, mas o descrédito lançado sobre o novo motor que havia descoberto. O medo apoderou-se de todos os cientistas e estes se recusaram a render-se a todos esses ingênuos argumentos de Thilorier. Abre aspas. Meu aparelho de condensação já estourou 20 vezes em minhas mãos, mas é a primeira que mata alguém. Nunca fez mais do que me ferir, fecha aspas, disse Thilorier, né? Só o nome do ácido carbônico afugentava todo o instituto, sem contar a Sorbonne e o Colégio de França. Então, depois desses desastres, ninguém queria mais nem acordo com as experiências dele, né? Um pouco triste, Thilorier recolheu-se em seu laboratório mais do que o fazia habitualmente. Os que o estimavam notaram desde logo que uma profunda mudança se operava em seus hábitos. Passava dias inteiros sem pensar em pôr seu gato sobre os joelhos. Andava a grandes passadas e não tocava mais em suas retortas e alambiques. Retorta é um vaso de gargalo estreito e curvo para destilação. E o alambique é um aparelho de destilação que separa os elementos voláteis dos fixos. Ou seja, ele não ia mais no seu laboratório e fazia experiências. Deprimiu, né? Parece que deprimiu. Quando, por acaso, saía de casa, era simplesmente para parar no meio da rua, sem dar atenção à curiosidade e ao espanto que excitava nos transeuntes. Como fosse um homem de fisionomia suave e distinta, com belos cabelos que começavam a embranquecer, e levasse na lapela da sobrecasaca azul o distintivo da Legião de Honra, o olhavam sem muita zombaria. Movida pela compaixão, uma moça o tomou um dia pelo braço e o acompanhou em seu passeio. Ele nem pensou em agradecer a sua amável benfeitora. Passava ao lado dos melhores amigos sem os perceber e sem responder quando lhe dirigiam a palavra. A ideia fixa se havia apoderado dele, essa nuance imperceptível que separa o gênio da loucura. Certo dia, conversava no laboratório com um de seus amigos. A Mita vai fazer o Thilorier e eu vou ser o amigo. Então, finalmente resolvi o meu problema. Como sabes, há algumas semanas, meu aparelho de condensação quebrou-se na Sorbonne. Algumas semanas? Interrompeu o amigo. Mas já se passaram vários anos. Ah, então levei tanto tempo para resolver o meu problema? Afinal de contas, que importa algumas semanas ou anos, desde que tenho a solução? Sim, meu amigo, não só uma explosão é impossível, mas ainda essa força terrível eu a domino. Faço dela o que quiser, é minha escrava. Posso empregá-la à vontade para arrastar massas enormes, movimentar máquinas gigantescas ou obrigá-la a movimentar-se com os mais delicados e frágeis impulsos. E como eu encarasse com estupefação, ele disse: Palavra de honra! Por que duvida do que lhe digo? Mas olha, estes planos, esses desenhos, e se não crês em teus olhos, escuta-me. Então, com uma lucidez que não deixava nenhuma margem a dúvidas, mesmo para um homem estranho aos arcanos da ciência, Arcanos são os mistérios, segredos. Então, com uma lucidez que não deixava nenhuma margem à dúvida, mesmo para um homem estranho aos mistérios da ciência, discorreu sobre os meios de que dispunha para pôr em ação sua obra. Não lhe podia fazer uma só objeção. Em todos os pontos, sua teoria era irrefutável. Continuou Thilorier.
Preciso de 3 dias para fazer meu aparelho. Quero construí-lo inteiramente com as minhas mãos. Vem ver-me depois de amanhã. E tu, que não me abandonaste, tu, que não duvidaste de mim, tu, cuja pena me defendeu, serás o primeiro a usufruir e a compartilhar do meu sucesso. Fui fiel com efeito. Quando passei pela portaria, a encarregada me chamou. Ah, Senhor, que grande desgraça, não é mesmo? Um homem tão bom, um verdadeiro filho da bondade, morrer tão depressa. Mas quem? O senhor Tilohie morreu agora mesmo. Infelizmente, ela dizia a verdade. Meu infeliz amigo fora atingido de morte súbita em seu laboratório. Que aconteceu à sua descoberta? Com ele não foi encontrado nenhum vestígio dos desenhos que me havia mostrado. Suas notas, se é que as deixou, foram igualmente perdidas. Teria resolvido o grande enigma que procurava? Só Deus o sabe. Deus que não lhe permitira transmitir seu pensamento sublime ou louco, senão a um profano, incapaz de discernir o verdadeiro do falso e, sobretudo, de se lembrar da teoria sobre a qual o inventor se baseava. Seja como for, hoje a condensação do ácido carbônico não passa de experiência curiosa que os professores raramente demonstram em seus cursos. Se Tilohie tivesse vivido mais alguns dias, quem sabe não teria o ácido carbônico modificado a face do mundo? Sam. Isso é um texto. Então essa é a notícia, essa é a notícia que saiu no jornal de Patrie. Agora vamos ver o que o Kardec vai fazer com isto. Tilohie havia ou não achado o que buscava. Em todo caso, seria interessante saber o que a respeito ele pensava como espírito. Evocação. Lembrando que ele morreu em 1844, né? Isso. Eis-me alegre em vossa companhia. Desejamos conversar convosco porque pensamos que só teríamos a lucrar numa conversa com o espírito de um cientista como fostes em vida. O espírito de um sábio muitas vezes é mais elevado na terra do que no céu. Entretanto, quando a ciência for companheira da probidade, ou seja, da retidão ou integridade do caráter, isto será uma garantia da superioridade espírita. Como físico, vos ocupastes especialmente na procura de um motor para substituir o vapor e pensáveis havê-lo encontrado no ácido carbônico condensado. Que pensais disso agora? Minha ideia era de tal modo fixa nesse assunto que sonhei na véspera de minha morte, ou, para ser mais exato, no momento de minha ressurreição espiritual. Então ele já não fala morte como a gente fala assim, o fim, né? É a volta para a vida verdadeira, né? Alguns dias antes de morrer, pensáveis ter encontrado a solução da dificuldade prática. Achastes realmente esse meio? Digo-vos que a superexcitação da imaginação me provocara um sonho fantástico que enunciei desperto. Era, em termos exatos, aquilo que chamais loucura. O que eu tinha sonhado não era absolutamente aplicável. Ou seja, ele estava com a ideia fixa, a monoideia. E ficou assim, né? Isso. É porque às vezes, que leva, muitas vezes, um cientista é a vaidade. Entendeu? E você, nesse afã de querer, de conseguir, de ser notado, de ser aplaudido, você vê que ele falava até muito nisso, acaba realmente te enlouquecendo. Então, quantos não estão loucos hoje em busca de uma beleza perfeita
em busca do poder supremo, em busca da inteligência suprema, em busca do primeiro. Temos um número muito grande de pessoas que estão enlouquecidas, entendeu? Você vê hoje, nós temos uma grande mania de tatuagens, nós temos uma grande mania de cirurgias plásticas, e as pessoas não se apercebem da loucura, eu chamo realmente de uma auto-obsessão, ao ponto de fazerem tantas cirurgias, se tornarem pessoas tão feias, tão parecidas umas com as outras, porque se a gente pega a criação divina, pode existir 1000 narizes, cada um tem uma particularidade única. O seu nariz, ele é único, só você tem esse nariz. E de repente você se avora àquilo que a sociedade rotulou de perfeição. Você entra no centro cirúrgico e todos ficam com o mesmo nariz, parecendo assim que um boneco, né? E a pessoa acaba buscando cada vez mais, e fica tão feio, tão ridículo, e não consegue se aperceber do quão ridículo está. E isso é um processo auto-obsessivo, é um processo de fixação realmente. E a gente percebe aqui essa vontade desse cientista. Ele fixou tanto a ideia que ele não conseguia ver que aquilo não ia dar certo. Ele já estava mesmo alucinando, né? Exatamente. E olha, ele sonhou, mas o sonho dele estava errado. Então, toda ideia fixa denota uma auto-obsessão. Tá? Porque o que é uma obsessão? É uma ação constante de um espírito sobre o outro. A auto-obsessão é um pensamento constante. Você pode ter uma auto-obsessão, ou ser mesmo até um obsessor, em relação a uma ideia fixa, às vezes uma pessoa. Você idealiza aquela pessoa, você quer aquela pessoa e você é capaz de parar tudo por causa daquela pessoa. Isso é uma auto-obsessão. Não é verdade? Estáveis aqui quando foi lida a notícia que vos diz respeito? Sim. Que pensais dela? Pouca coisa. Repouso no seio do meu anjo da guarda, porquanto minha pobre alma saiu bastante machucada de meu corpo miserável. Apesar disso, poderias responder a algumas perguntas relativas à ciência? Sim. Por um momento quero mesmo entrar no labirinto da ciência. Pensais que um dia o vapor será substituído por outro motor? Este será ainda mais aperfeiçoado. Todavia, creio que no futuro a inteligência humana achará um meio de o simplificar ainda mais. O vapor é conhecido como o motor de combustão externa. Ele foi substituído pelo motor de combustão interna, alimentado por gasolina. Quando começaram a fazer os derivados do petróleo, a gasolina não servia para nada, eles jogavam fora. Que pensais do ar condensado como motor? O ar condensado é um excelente motor, mais leve que o vapor e mais econômico. Quando se souber dirigir o seu emprego, terá mais força e, portanto, mais velocidade. Que pensais agora do ácido carbônico condensado utilizado para tal fim? Eu ainda estava muito atrasado. Serão necessárias numerosas experiências e longos e difíceis estudos para se chegar a um resultado satisfatório. A ciência ainda tem tanto a fazer. Dos diferentes motores de que se ocupam, qual deles julgais que triunfará? O vapor agora, o ar condensado mais tarde. Tornastes a ver Arago? Arago, François-Jean Dominique Arago, nasceu em 26 de fevereiro de 1786 e desencarnou em 2 de outubro de 1853, aos 67 anos. Foi um físico, astrônomo, matemático e político francês que ocupou o cargo de primeiro-ministro. Deve-se às investigações de Arago a confirmação da teoria ondulatória da luz, ou seja, era um cientista mesmo.
E parece que eram, né, colegas de trabalho. Tornastes a ver Aragô? Sim, Discutis entre vós as ciências? algumas vezes as faculdades de nossa inteligência se voltam para os estudos humanos. Gostamos muito de assistir às experiências que são feitas, mas quando se volta ao céu, não se pensa mais nisso. E depois, como já vos disse, estou repousando. Então, bate-papo. Continua estudando, mas os interesses da matéria ficam mais de lado, né? Eles têm interesses em outras coisas também. Ainda há uma pergunta por obséquio, mas muito séria. Caso não possais respondê-la por vós mesmo, tende a bondade de vos fazer assistir por um espírito mais competente. Sempre nos disseram que os espíritos sugerem ideias aos homens e que muitas descobertas têm essa origem. Mas, como nem todos os espíritos sabem tudo e por isso procuram instruir-se, poderias dizer-nos se alguns deles fazem pesquisas e descobertas no estado de espírito? Então, ele não está muito interessado, mas tem pesquisa lá como espírito, descobertas novas? Que inspiram, né? Mas na anterior ele disse que ele, o Aragô, né? As nossas inteligências, eles se voltam para os estudos humanos e eles gostam de assistir as experiências, ou seja, eles veem espírito para ver as experiências que são feitas. Mas quando eles estão lá, eles têm outros interesses. E aqui ele pergunta se as descobertas do espírito, né? Ele disse que sim. Quando um espírito chegou a um grau bastante avançado, Deus lhe confia uma missão e o encarrega de ocupar-se de tal ou qual ciência útil aos homens. É então que essa inteligência, obediente a Deus, busca nos segredos da natureza, que Deus lhe permite entrever, tudo quanto for necessário que ele aprenda para isto. E quando estudou bastante, dirige-se a um homem capaz de apreender aquilo que, por sua vez, pode ensinar. De repente, esse homem é torturado por um pensamento. Só pensa nele, fala dele a todo instante, sonha com ele todas as noites, ouve vozes celestes que lhe falam. Depois, quando tudo está bem desenvolvido em sua cabeça, esse homem anuncia ao mundo uma descoberta ou um aperfeiçoamento. É assim que os homens, em sua maior parte, são inspirados. Ou seja, é trabalho de lá e é trabalho de cá. Tem o trabalho, quando o espírito trabalha na erraticidade, né? Com a permissão de Deus, do que lhe permite entrever, e quando ele já está bem instruído, ele procura um homem aqui que também seja capaz de entender o que ele quer transmitir e transmite. E esse homem, né, que é um homem de ciência, um homem estudado, ele começa a pensar naquilo. Toma de paixão, né? Dá-se o exemplo do Thomas Edison. O Thomas Edison, para ele descobrir a lâmpada incandescente, ele era todo dia era uma, até que um assistente dele, uma experiência, aí a lâmpada explodia, né? Aí um dia um assistente dele disse: Senhor, por que o senhor insiste? O senhor já teve 1000 fracassos. Ele disse: não, eu já sei 1000 maneiras de não fazer. Eu vou até, e descobriu. Fica numa obstinação que tem o perigo da loucura, né? Como no caso que é o que ele disse, né? E aí entra o livro dos Espíritos, quando nos fala até que ponto os Espíritos influenciam em nossa vida. Mais do que mesmo. Muitas vezes são eles que vos dirigem, né? Então, recebemos a inspiração dos Espíritos sempre. A pergunta que eu tenho que fazer é: que tipo de Espíritos estão me inspirando? Que tipo de Espíritos estão me inspirando? Bem, se você trabalha numa revista de fofoca, você terá espíritos fofoqueiros. Se você hoje tem muito, como se chama, os vídeos que são falsos, fake news. Hoje, para falar português, tem que saber falar inglês. Então, hoje nós temos fake news, pessoas que se prontificam a inventar mentiras,
também são inspiradas por espíritos mistificadores, porque isso é a mistificação. Então isso para tudo. Se o teu trabalho que tu te predispõe a fazer é para o bem, tu tem espíritos nobres te ajudando. Se o trabalho que tu vais fazer é para o mal, tu também tem espíritos perversos te ajudando. E cada vez fica pior. Diz Kardec: somos gratos pela gentileza das respostas e por terdes abandonado vosso repouso por alguns instantes para atender-nos. Pedirei a Deus que vele por vós e vos inspire. Gentileza gera gentileza. Nota: a senhora G, que algumas vezes vê os espíritos, descreve as impressões recebidas durante a evocação de Tilohier. Viu um espírito que julga ser o dele. 16. A São Luís pergunta a Kardec: poderias dizer-nos se realmente foi o espírito de Tilohier que a senhora G viu? Não exatamente esse espírito que esta senhora acaba de ver. Mais tarde, seus olhos estarão habilitados a discernir. Habilitados. Mas eu acho que não é habitados. Deve ser Habilitados. Ou habituados Ou habilitados. Mais tarde, seus olhos estarão habituados a discernir a forma do perispírito e ela distinguirá os espíritos perfeitamente. No momento, é uma espécie de miragem. Aí você vê que numa sessão, Kardec aproveita e já faz um... Que ele não era... A pior coisa que pode existir no espírito, uma das piores, é a pessoa que é crédula demais. Tudo para ela acredita. Então isso acaba atrapalhando. Foi o médico falou. E você vê que Kardec sempre tem esse espírito de pesquisa e de indagação. Ele não desconfia de nada, mas ele quer averiguar tudo. São coisas diferentes, né? Ele sabe que o fenômeno existe. O fenômeno existe, mas isso não quer dizer que todos estão realizando o fenômeno. E que ela viu alguma coisa. Mas perguntar, é o Tilohier? Não, não era ele. Não era ele. Ela viu alguma coisa. Uma miragem. Nota: as perguntas complementares que seguem também foram dirigidas a São Luís. Então continua Kardec. Se os autores de descobertas são assistidos por espíritos que lhes sugerem ideias, como é que alguns homens creem inventar e nada inventam? Ou só inventam quimeras? É que são iludidos por espíritos enganadores que, achando seu cérebro aberto ao erro, deles se apoderam. Aí a gente até pergunta, será que o senhor Tilohier não estava de repente sendo inspirado por um espírito desse? Não, porque a invenção dele depois foi aperfeiçoada e é usada até hoje. Pois é, mas será que essa insistência dele, entende? Fala, Carlinha. Fala. Não, eu ia falar exatamente isso, mas não é a coisa em si, foi o modo como foi... Não, sim, depois ele ficou obsessivo por isso. Foi o modo Ele como ele ficou- continuou o trabalho. Levou a perder um dedinho, uma pessoa foi desencarnou, né? Então tem N pontos assim que é perigoso. Depois ele obsediou. Esse repouso que ele acha que está em repouso, qual seria esse repouso? Porque eu vi que ele falou 3 vezes aqui. Mínimo espiritual? Ele está em repouso. Ele não está fazendo pesquisa. Ele não está fazendo pesquisa, não está trabalhando, não está estudando. Ele disse, eu estou repousando. E até porque Eu saí muito... ele saiu em estado de loucura. Ele disse, quando eu abandonei meu corpo, a minha alma estava sofrida. Estava sofrida. Tu sabes assim, quando tu entra numa... A ciência virou uma obsessão. Então esse repouso é como se fosse assim, afastado totalmente da ciência. Por isso que ele diz, não posso falar nisso agora, porque eu entrei numa monoideia. É como se fosse uma ferida que está... E se ele voltasse, ele ia cutucar de novo. E detalhe, numa próxima encarnação, se ele ainda buscar ciência, que há uma probabilidade, ele vai acionar tudo novamente. Aquele desejo de fazer, de buscar, de querer, de ficar horas e horas dentro de um laboratório, isso daí é antigo. Você vê que ele passava praticamente o dia inteiro, ele não pegava mais nem o gatinho dele para colocar no colo.
Você vê de tão obcecado que ele ficou. Então, a pessoa acordar e já ir para um laboratório. Então, é um processo realmente adoecido mesmo. E a probabilidade de uma outra encarnação, quando ele se deparar de novo com a ciência, ele vai dizer, nossa, eu amo demais isso, eu adoro laboratório, cara, eu me sinto aqui em casa. Entendeu, né? Se ele não tiver uma disciplina, ele vai voltar tudo de novo. Tô tocando nesse assunto para que a gente também possa fazer uma autorreflexão. Entendeu? Porque ele levou muito, virou uma coisa pessoal, não era mais um estudo, né? Já era ele, se misturou com a coisa. E aí ele deprimiu que não pegava mais nem nas experiências, nem no gato, saía a esmo, porque atingiu a pessoa, né? Então ele não separou as coisas. 18. Como se explica que o espírito escolha, com tanta frequência, homens incapazes de levar uma descoberta a bom termo? São os cérebros desprovidos de previsão humana os mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido. O espírito não escolhe tal homem por ser incapaz. É o homem que não sabe fazer frutificar a semente que lhe é dada. No caso aqui, o termo que ele usa, desprovidos de previsão, é de precaução, de cuidado, né? Que é o que é preciso, né? Qualquer coisa fazer. Ele não tomou cuidado com aquele moço, né? Não tomou as precauções. Porque, como é que o espírito, porque ele não está falando que os espíritos influenciam, né? Mas como é que um espírito que influencia escolhe uma pessoa que não vai realizar o trabalho legal? Porque, de repente, o Tilohie, ele tinha espíritos ali influenciando. Mas como é que ele pode escolher alguém que não teria a capacidade de levar essa ciência para frente? É interessante. São os cérebros desprovidos de previsão humana, os mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido. Isso é muito complexo. Desprovido de cuidado, não vai fazendo na louca de qualquer maneira, não faz um estudo, não procura uma orientação. Pensa assim, né? Já vou procurar mais informação, mais cuidado antes de fazer as experiências, como ele tinha feito, né? São os cérebros desprovidos de previsão humana. Essa previsão está no sentido de precaução, cuidado. Os mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido. Perigosa semente. Porque tanto é que até... porque eles são intrépidos. Eles são E desconhecido porque ia ser um motor novo. É um motor novo. Vamos inventar um negócio. Eles não são uma pessoa assim, por exemplo, eles não vão dar o desconhecido para uma pessoa que é mais cautelosa, cuidadosa, porque senão ele diz, não vou fazer essa experiência não, né? Tem gente que não pega nem eletricidade porque dá choque, né? Ai, não, isso não. Não, tem que ser intrépido para a perigosa semente do desconhecido. A pessoa tem que ter uma certa coragem, uma intrepidez para ir para frente. Mas só que depois ela... Mas então, é a ciência que sofre com isso, e isso não explica porque o espírito não se dirige preferencialmente a um homem capaz. A ciência não sofre, porquanto o que um esboça, o outro termina. E durante o intervalo, a ideia amadurece. Como a gente já vê que são as descobertas da ciência. Um vai, aperfeiçoa, um erra, o outro aperfeiçoa. Como eles, eu ainda estou refletindo na 18, mas eles dizem assim, o espírito não escolhe tal homem por ser incapaz. Ah, não, ele é incapaz. Não é isso. É o homem que não sabe fazer frutificar a semente que lhe é dada. Essa semente é dada por quem? Pelos espíritos. E aí ele tem que saber frutificar isso daí, né? Trabalhar realmente isso daí para que isso possa ir um pouquinho mais longe, né? Quando uma descoberta é feita prematuramente, obstáculos providenciais poderão opor-se à sua divulgação? O desenvolvimento de uma ideia útil jamais é detido. Deus não o permitiria. É preciso que ela siga o seu curso. Se não for por um, é por outro. Um esboça, como ele bem disse, né? Um esboça e outro vem e... Continua. A próxima pergunta vai falar de Papã.
Denis Papin nasceu em 1647 e desencarnou em 1714. É um inventor francês. Qual é a célebre invenção de Papin? É a marmita de Papin, que ele inventou em 1679, que era uma máquina a vapor. O que é a marmita de Papin, que era uma máquina a vapor, o que é que ela precedeu? Ela precedeu a invenção do autoclave e da panela de pressão. Para quem não sabe o que é autoclave, são as máquinas de esterilizar materiais hospitalares. Grande invenção que também usa o vapor. A panela de pressão também é uma pequena máquina a vapor. E isso responde a outra questão, né? Que o outro vem e amadurece. A marmita de Papin, ela precedeu a invenção do autoclave e da panela de pressão. É a partir dela que é criado isso. Adoro o Papin, olha. Né? Deus abençoe. Papin. Nunca mais vou chamar bicho Papão. Você vê qual é outro bicho. Mas é interessante notar, o Kardec é uma enciclopédia, né? Ele vai de A a Z. Ele sabe agora, vai entrar para Papin, já falou de Aragô, continua conversando com Aragô, então assim, ele é um homem muito versado em tudo, né? Não foi à toa que ele foi escolhido. Ele era físico, químico, astrônomo, ele dava aula de tudo isso, matemático, gramática, tinha mais um também, astronomia. Ele dava aula, que tem uma ideia de que ele também teria feito medicina, né, mas não exerceu. Então ele dava aula de anatomia, ele conhecia de tudo. De magnetismo, ele fala Tudo, bebeu na fonte de Mesmer. E continuando, continuando do Papin, que essa máquina a vapor dele, que é a marmita de Papin, não foi eu que dei esse nome não, foi ele, tá? Em 1679, como aquela que ele fala, né, que um vem e o outro aperfeiçoa. A máquina a vapor é uma invenção de Thomas Savery, que foi patenteada em 1698 e aperfeiçoada em 1712 por Thomas Newcomb e John Carley. Então, a máquina a vapor começou assim. Um foi descobrir uma coisa e descobriu o gelo seco, né? Aí o outro, a marmita, que deu o autoclave, aí foi até que ele patenteou em 1698. Continua, senhora. Quando Papin descobriu a força motriz do vapor, numerosos ensaios foram feitos para utilizá-lo e obtiveram-se resultados bastante satisfatórios, mas que ficaram no estado de teoria. Como se explica que tão grande descoberta ficasse adormecida durante tanto tempo, desde que se possuíam os seus elementos? Não faltavam homens capazes de fecundá-la. E isto foi devido à insuficiência dos conhecimentos ou não era ainda chegado o momento da revolução que ela deveria operar? Então, de 1679 até 1698 foi um bom tempo, né? Diz São Luís, para a divulgação das descobertas que transformam o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer como as espigas, cujo desenvolvimento o inverno não impede, apenas retarda. A ideia deve germinar durante muito tempo, a fim de eclodir no momento em que todos a solicitam. Dá-se o mesmo com as ideias morais, que primeiro germinam e somente se implantam quando chegam à maturidade. O Espiritismo, por exemplo, neste momento em que se tornou uma necessidade, será acolhido como um benefício, porque todas as outras filosofias já foram tentadas inutilmente para satisfazer as aspirações do homem. São Luís. Então, tudo é no momento certo. A gente pensa que às vezes, está muito cedo, porque... Não, é sempre no momento certo. Quando a humanidade estava amadurecida para a vinda do Senhor Jesus, ele veio, se preparou com antecedência para que chegar. Quando a humanidade estava preparada para o Consolador redivivo, ele veio. Tanto que o Kardec pergunta, se não fosse eu, seria outra? Ele disse muitos outros.
E a gente vê que as ideias são preparadas, né? A gente, pela história de Sócrates, ele foi condenado à morte por ideias, né, de estar subvertendo a juventude. Mas ali já se deu um passo, aí vai se dando os passos, até que hoje a gente pode livremente falar de teorias de filosofia, de vida após a morte, de tantas outras coisas que vieram aos poucos, que não era permitido se falar, né? Então, assim, de pouquinho em pouquinho vai se abrindo um espaço, vai se abrindo a mente, tudo com a permissão divina, lógico. E assim finalizamos esse item hoje, continuaremos na próxima semana, se Deus assim permitir, e agradecemos novamente ao Mestre Jesus pela oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado. E que nesse estudo de hoje aprendemos também que devemos colocar nossas ideias em ordem, evitar as paixões, aceitar as inspirações e tendo sempre cuidado. E assim te pedimos, Senhor, novamente ajuda para sermos mais serenos e caminharmos com ânimo, porque esse mundo parece louco, mas tu estás no comando, tu és o capitão desse barco. Que assim seja. Que assim seja.